Segue a gente aqui no Morning Show, 10 horas e 36 minutos. Sextou por aqui, até para trazermos aqui. A gente não pode perder o senso de urgência, porque essa situação está longe de estar resolvida, até porque as operações contra bebidas adulteradas, pessoal, não acontecem só em São Paulo, não, tá? Até porque uma fábrica clandestina de bebidas destiladas foi fechada pela polícia na região metropolitana de Cuiabá. E é para lá que nós vamos, onde o nosso repórter José Roberto Gonçalves, da Jovem Pan Sinop, tem todas as informações. O que está pegando aí? Traz pra gente, por favor. Bom dia. Bom dia, André. Essa fábrica clandestina de bebidas destiladas, aí que funcionava no Jardim dos Estados, em Várzea Grande, foi fechada na tarde desta quinta-feira em uma operação conjunta da Polícia Civil, realizada aí pelo DECOM, a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, com fiscais da Vigilância Sanitária do município e apoio da Politec. Essa ação foi desencadeada após denúncias anônimas que relatavam o envasamento de bebidas alcoólicas sem procedência e falsificadas. No local, acontecia a mistura de aguardente, olha só, com essências e raízes. O envase da bebida contava com a aplicação de rótulos de 3 marcas famosas de bebida no mercado. A operação encontrou mais de 500 garrafas vazias, aguardando para serem envasadas, além de 30 rolos de rótulos de marcas de bebidas, 3 bombonas de 1.000 litros de aguardente, além de diversos produtos químicos e naturais que eram misturados na bebida para dar aroma e cor. Para entrar no local, a polícia precisou arrombar a porta. O responsável pelo imóvel que fazia o invase das bebidas também morava no local. O homem foi preso em flagrante pelo crime contra a saúde pública de falsificação e adulteração de bebida alcoólica, com pena aí de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Politec para análise laboratorial, para verificar se o produto está contaminado, se contém metanol ou alguma outra substância tóxica. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária. José Roberto Gonçalves, diretamente de Sinop, Mato Grosso, obrigado pelas informações. David de Tasso está aí, provando que é um problema já interestadual, mas vamos voltar a falar aqui de São Paulo, até porque a crise do metanol vem apertando, até o STF entrando no circuito. Traz aqui pra gente essa informação, por favor. Hoje, inclusive, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, deu uma entrevista para o Jornal da Manhã falando, sobre as ações, novamente descartando o envolvimento do crime organizado em relação a isso, mas detalhou que uma operação está sendo desencadeada hoje, nessa sexta-feira, para avançar, porque desde que houve a descoberta lá em São Bernardo do Campo daquela principal distribuidora que fornecia, essas bebidas adulteradas, porque compraram o etanol batizado lá no posto de combustível com metanol, eles agora vão avançar para saber onde era a distribuição. Até uma coletiva de imprensa está prevista por volta de meio-dia, onde eles vão detalhar melhor essas informações. Mas ele deu um balanço geral de quantas pessoas foram presas, tudo. Totalizam mais de 30 pessoas identificadas, mas ele trata como associação criminosa, ou seja, criminosos que se juntam, fazem ali a adulteração, mas não do envolvimento de faccionados, de pessoas ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC. Meus amigos, agora o STF vai julgar, a partir de hoje, pessoal, essa ação que prevê realmente o retorno do sistema ali de controles todo, eu me refiro ao Sicob, o sistema de controle de bebidas que foi descontinuado em 2016, e logo mais teremos mais informações aqui com a nossa reportagem. De qualquer forma, vou aqui seguindo com a nossa bancada. Mano Ferreira, sua expectativa? É estranho que seja o judiciário, mais uma vez, tomando decisão de algo que é administrativo, A forma de regular o setor de bebidas deve ser uma discussão que envolve o legislativo e que é implementada pelo executivo. Então, acho estranho que o STF esteja sendo acionado, mas vale sempre lembrar, o STF ele é passivo, Se ele vai se movimentar sobre isso é porque alguém acionou o STF a esse respeito. Mas eu acho que é fundamental a gente ter em mente que o combate ao mercado ilegal se dá por 2 vetores. Um é com a punição da conduta criminosa. O outro é com a diminuição dos incentivos, ou seja, da lucratividade da atividade criminosa. E, para isso, a gente precisa olhar para o impacto regulatório, como é que a forma como as regras estão colocadas hoje
para o mercado de bebidas, estão criando oportunidades para o crime. Quanto maior a carga tributária, quanto maior a distância entre o preço real da bebida e o preço final para o consumidor, esse intervalo de preços constitui incentivo ao crime, constitui a lucratividade que o crime organizado, por meio de descaminho, falsificação ou adulteração de bebidas, consegue obter atuando no mercado. E até entidades como a ABCF, né, Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, juram que o Sicob, que é o sistema de controle que foi descontinuado ali no governo Temer, teria freado, sim, essa contaminação das garrafas na ponta. Mas, claro, tem esse impasse agora do Supremo intervir ou não na normalização dessa situação. Mas a cada novo envenenamento, já são 11, isso grita por ação, clama por ação, essa situação toda, já são 11 mortes e envenenamento por tudo que é lado. Doutora Priscila. Só para dizer que a Advocacia Geral da União fez o pedido ao STF justamente por causa dessa pedido à retomada, né, dessas atividades de controle, porque foram realmente paralisadas em 2016. Então é por esse motivo que o STF então vai se manifestar, né? Posso só explicar o que é o Sicob? Porque muita gente tem dúvida, né? O Sicob é um sistema, por exemplo, eu tenho lá uma indústria que fabrica a bebida. Então eu tenho a litragem que entra na minha indústria sobre quantos que eu vou produzir. E aí já é um sistema interligado direto com a Receita Federal. Então não tem como você fazer qualquer desvio. Então quantas garrafas foram envasadas, de que forma que esse processo foi feito, quantos litros de água eu estou adquirindo. Então é um sistema interligado direto. Com o desligamento do Sicob, né, que é esse sistema que visualiza por meio da Receita Federal em tempo real, é emitida apenas uma nota. E de acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, aí que está o problema, porque muitas vezes as indústrias elas declaram menos do que aquilo que é produzido e acaba também tendo desvio. Então, o Brasil hoje, o governo federal não sabe quanto que está sendo produzido de bebida legal, imagina de ilegal. Por isso que é tão difícil de combater essa adulteração que está sendo feita. Isso já é feito também com as armas, Marinho. A gente tem esse controle pela Polícia Federal com armamento e aí, como bem explicou aqui o David, esse controle faz com que não vai acabar com a adulteração, mas já diminui de alguma maneira. Excelentes esclarecimentos, mas vamos trazer agora mais detalhes sobre esse julgamento do STF. Ao vivo para Brasília é para onde nós vamos nesse momento, com Rani Veloso, com todas as informações. Bom dia, Rani. Complementando aqui o abre-alas da bancada, a palavra é sua. Bom dia, André Marinho, a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. O julgamento começa a partir das 11 horas no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O relator desse caso é o ministro Cristiano Zanin, que em abril desse ano atendeu inclusive o mandato de segurança da Advocacia Geral da União, argumentando contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que em 2020 decidiu restabelecer o Sicob, que é esse sistema de controle de produção de bebidas, que foi criado em 2008, mas em 2016 a Receita decidiu acabar com o sistema, uma vez que, de acordo com a própria Receita Federal, ele trazia mais custos do que benefícios e apresentava também falhas técnicas. De acordo com a Receita, o mecanismo é totalmente no sentido de recolher impostos e também fiscalizar o pagamento desses tributos. Ele controlava em tempo real a produção de cervejas, água, refrigerante, mas só em relação ao controle e quantidade, não a qualidade, que seria o problema aí dessas bebidas adulteradas com metanol em todo o país. Mas o STF vai se debruçar sobre esse tema exatamente no momento em que a gente acompanha aí o número aumentando em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento são 148 notificações de casos, além de 41 casos confirmados em todo o país e 107 em investigação, a maior parte em São Paulo, tanto que vocês estão acompanhando aí hoje essa mais uma fase de uma operação que tem como objetivo desbaratar esse esquema de falsificação de bebidas. Mas o certo, André, é que aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator do caso, Cristiano Zanin, deve depositar o seu voto daqui a mais
mais ou menos 10 minutos, e um voto provavelmente a favor da Advocacia Geral da União, que não vê motivos para reativar esse sistema de controle de produção de bebidas. De acordo com o ministro Cristiano Zanin, no mandato de segurança, em decisão liminar, ele disse que é contundente o argumento da União sobre a reativação do Sicob, uma vez que implicaria, em tese, a concessão de incentivo de natureza tributária sem o devido impacto na lei orçamentária anual de 2025. Isso porque a AGU também argumentou que diz respeito também essa ação a uma concessão de benefício tributário no valor de 1 bilhão e 800 milhões de reais a essas empresas. Ele também disse que, em tese, o retorno do sistema, segundo os dados técnicos que foram apresentados, revela inconsistências com possibilidade de comprometimento do sistema fiscalizatório adotado atualmente pela Receita Federal. Eu lembro, André, que assim que os casos de investigação por metanol vieram à tona em coletiva no Ministério da Justiça, os próprios técnicos da saúde, também da Justiça e dos outros órgãos que estão nessa investigação, disseram que esse sistema, o Sicob, ele não prevê a possibilidade de adulteração dessas bebidas apenas em relação à questão de tributos. Volto com vocês. Rani Veloso, diretamente da Capital Federal, sempre precisa. Obrigado, bom trabalho por aí. Já acionando a bancada aqui, vamos seguir destrinchando aqui, projetando próximos passos, expectativa em torno aí das informações. Mano? Um ponto importante é que o sistema seria financiado via isenção tributária, num valor que é maior do que o valor que a Receita Federal usa atualmente com todos os seus sistemas. Dá bilhão? Dá bilhão, dá 1,7 bilhão todos os sistemas atuais usados pela Receita Federal, e só o Sicob, segundo a estimativa do próprio governo, seria 1,8 bilhão, ou seja, um valor ainda maior, que seria custeado via benefício tributário para o setor. Isso tudo é importante de situar, porque, no fim das contas, o que é que a gente está falando? Não é de uma decisão que deveria ser meramente jurídica. Se é ou não é legal, se é ou não é constitucional para estar no Tribunal Constitucional. Isso é uma avaliação de política pública, que precisa ser tratada sempre em termos de custo e benefício. Qual é o custo do sistema? Qual é o benefício esperado? Faz sentido? Isso precisa ser uma avaliação de custo-benefício que também é política, portanto, deveria estar sendo debatido entre o legislativo e o executivo. E caso seja implementado, precisa ter previsão no orçamento federal, porque estamos falando aí de mais de R$1 bilhão. Então é preciso que a gente restaure a normalidade sobre como funciona a política pública. O ciclo da política pública envolve debate político liderado pelo executivo e pelo legislativo. Não deveria ser via canetada do Supremo. Pois é. Tem uma questão também que a associação traz, né? Brevemente aqui, que a gente precisa dar sequência, mas complementando, por favor. Não, porque esse gasto todo, segundo até mesmo Rodolfo Ramazini, que é o diretor da associação, né, da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, ele diz que esse custo ele é suprido justamente para combater a falsificação. Então, ele se paga no fim das contas. Aí há os argumentos, custo e benefício. O relator, ministro Cristiano Zanin, está alegando isso, está colocando, né, esses 1,8 bilhão poderia estar sendo usado não para contar garrafas, e sim para salvar vidas nas UBSs, UPAs e postos de saúde e hospitais públicos Brasil afora. Agora, o metanol já é o veneno que entrou na veia do povo. Isso aqui é verdade, são 11 mortes. Uma morte é uma tragédia, a gente vai acumulando e vai se tornando estatística. Não, são 11 tragédias e a gente precisa que essa tragédia, como um todo, seja freada. Agora, de fato, é o velho dilema, né? Tributos ou supostamente salvar vidas, né? É mais ou menos por aí. Não, e como que a gente faz política pública? Porque não é mágica, entendeu? Exatamente. Qualquer que seja a escolha é legítima, mas precisa ocorrer por meio das instituições e com previsão orçamentária, porque não tem uma solução mágica que, não, a lei, a Constituição definiu o que é isso. Não está na Constituição, devia ser debatido entre o Executivo e o Legislativo. Mas, para variar, todas as questões inflamadas e envenenadas aqui nessa República são judicializadas e a gente segue adiante aqui no nosso Brasilzão.